Olá, pontualmente 21h15. Tem alguém aí? Tem. Estou vendo. Oi, Marina. Oi, gente. Que bom, hoje eu não atrasei. Pontualmente 21h15. Coloca pra mim de onde vocês são. Marina, Londrina. Rebeca, Estados Unidos. Gente, vira e mexe, eu vou mexer aqui, porque eu não sei o que aconteceu, que a minha capinha resolveu escorregar aqui no ring light e não dá pra eu fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Então vai escorregar, vou subir um pouquinho, vai escorregar, vou subir um pouquinho, mas vai dar certo. No final vai dar certo, eu acho. E aí, gente, me conta de onde vocês são. A tão esperada live. Ai, que querida. Estados Unidos, né, Rebeca? Arapongas, Natal, olha só. Temos Londrina, Tatá entrando, Iana. Oi, gente. Comecei bem pontual hoje. Hoje vai ser uma live um pouquinho mais curta. Eu preciso terminar às 22 horas, tá? Então, já vou começar. Vou dar só uns minutinhos para vocês mandarem os aviões. Dilu, um beijo. Rio Verde, Goiás, a Tatá. Tudo bem. Oi, Ana. Ai, gente, eu tô feliz de vocês estarem aqui. Palmas, Tocantins, de Paraná, Rondônia, terra do meu marido. Extremosa, Rio Grande do Norte. Oi, Janaíris. Olha só, antes da gente iniciar... Ai, gente, tá escorregando muito. E agora, hein? Eu vou fazer a live inteira empurrando meu celular pra cima. Vocês aguentam aí, tá? Vai escorregar, eu vou empurrar, porque não vai ter jeito, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão observar que tudo que eu falar aqui foram coisas que eu aprendi. É a minha maneira de ver, tá? Só que as minhas frases, elas vão estar entrecortadas. Porque eu vou precisar que vocês preencham com a vida de vocês, tá? As lacunas das frases, conforme eu for falando o meu ponto de vista, vocês estão me ouvindo bem? Estão? Vocês vão observar que conforme eu for falando, é a sua conduta que vai preencher o que eu falo. Os cursos que eu fiz sobre temperamentos e camada da personalidade sempre me deixava muito confusa com relação a isso. Pra que saber isso? Então, assim... Oi, mãe. Minha mãe chegou aí. Tudo bom? Então, assim, saber o temperamento é o passo inicial, necessário, é preciso. Porque senão a pessoa fala assim, pra que eu preciso saber meu temperamento? Basta eu saber em que camada da personalidade que eu estou e eu toco o barco. Não. Você não vai saber trabalhar a sua personalidade se você não souber o temperamento que você tem. Aquele filtro... Gente, só um pouquinho. Deixa eu desligar aqui que eu tô com frio. Não dá. Aquele filtro que você enxerga o mundo. Então, o seu temperamento, ele faz com que você reaja de certa forma. Ou você fica introspectivo, ou você fica fugiu a palavra. Introspectivo, ou você fica muito... Gente, alguém me ajuda? Fugiu a palavra. E o que acontece é o seguinte, quando você sabe o temperamento, você acha que você sabe tudo, só que é o passo inicial, mas não é o único. A partir daí, agora eu já sei meu temperamento, extrovertido, obrigada, Tatá, fugiu, obrigada, Natália, fugiu completamente, obrigada. Então, ou introspectivo, extrovertido, tá? Ou você fala de mais, ou você fala de menos, ou você se magoa profundamente, ou você leva aquilo de forma muito irrelevante. E o que acontece com tudo isso? Vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Sim? Estão me ouvindo bem, pessoal? Vou fechar os comentários, vou falar um pouquinho e aí vocês entram para fazer os comentários, tá? Ótimo, então vamos lá. Sim, então deixa eu fechar aqui. Desativar comentários, senão eu não consigo me concentrar. Então, quando você descobre o seu temperamento, você tem ali o passo inicial, tá? Mas ele não é único e nem decisivo. O decisivo é o que você faz com a sua personalidade. Então, tendo em vista que você já sabe o seu temperamento, que você já se conhece, você já estudou e já entendeu, a partir daí você vai começar a trabalhar o que? A sua melhora. E o que é que muda com o passar dos anos? Não é o seu temperamento.
Conforme você nasce, você morre. Se você nasceu colérico, você vai ser colérico. Se você nasceu melancólico, você vai morrer melancólico. O que muda é o que você faz da sua personalidade no caminho. Então, as 12 camadas da personalidade é um estudo que ela te dá um norte. Ela te mostra assim, onde é que eu estou? E como é que eu não quero estar aqui? Eu não quero parar aqui. Eu quero continuar. Eu quero seguir em frente. Eu quero ser diferente. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, porque meu temperamento é esse. Aí que tá. Você pode, baseado na sua personalidade. Você começa a mudar a sua personalidade. E com isso, você domina o seu temperamento. Então, conforme eu já tinha comentado na live anterior, não sei se todo mundo assistiu, a primeira camada, eu anotei as perguntas, tá? Que vocês mandaram, vai estar aqui, ó. Deixei todas anotadinhas para ver, eu vou tentando responder conforme eu for falando e encaixando as perguntas aqui. A primeira camada da personalidade basta existir. Você não precisa ter uma motivação. O que acontece com a sua personalidade é que conforme você vai amadurecendo, você modifica o quê? Você modifica a motivação pela qual você faz aquilo. Então, na primeira camada da personalidade, você você basta existir um copo, uma luz, uma xícara, qualquer coisa que exista, ela já faz parte. Ela existe, ela está na primeira camada. Daí ela vai para o bebê. Os bebês estão na segunda camada da personalidade. Eles ainda não necessitam de uma motivação, mas eles trazem neles algo da família, traços familiares, situações do ambiente. Aquele clima, ele é envolvido pela hereditariedade. Então, ele traz muito da família. Isso aí é o bebê até os 2 anos. A música que ele escuta, o clima que se tem muita briga, se é um ambiente calmo. Ele traz as impressões, ele vai sendo gravado. É como se fosse um disco novo ali. Ele vai gravando aquelas informações que caminham para o início de uma motivação pela qual ele vai agir. Mas de 2 a 7 anos, a criança ainda é muito pura. Ela ainda não tem uma motivação pela qual ela age. Ela ainda age muito de forma natural. E o que acontece é que é nessa fase que a gente introduz os traumas, os bloqueios nas crianças. Porque é a fase do aprendizado, tá? Do aquele infinito porquê. Por quê? Por que isso? Por que eu não posso? Por que isso é dessa cor? Como que faz tal coisa? Mas por que não vai? Por que eu não posso comer? Por que eu preciso dormir? Ela está absorvendo todas essas informações. Todas. Então, nessa fase, é a fase do quando a criança cai, você não desesperar. Você fala, não, tá tudo bem, levanta, vamos lá. Porque senão você caiu na frente de todo mundo, os amiguinhos riram. Você, ai meu Deus, desespera, corre, pega, ela chora. Aí ela fica com vergonha, não quer voltar naquele ambiente. Você alimenta isso sem querer, sem saber, na criança. E com isso você vai colocando os traumas, os bloqueios de aprendizado, quando você fala que a criança é burra. Os bloqueios de afetividade, quando você fala, se você não for legal, seu amiguinho não vai gostar de você. Se você não ficar quietinho, o professor não gosta mais de você. Então, você vai ensinando a criança a ser algo motivado pela validação e não por quem ela é. Deixa eu abrir os comentários para saber, ativar comentários, para saber só se até aqui tá tudo bem, se tá indo bem. Tô com todas as perguntas aqui. Tudo tranquilo, estão entendendo bem? Então, até a terceira camada, a criança ela não tem uma motivação pela qual ela age. Agora, a partir dos 7 anos de idade, quando já traz mais consciência... Oi, Marcela, minha colega de trabalho. Quando ela traz mais consciência para aquilo, que ela já absorveu, ela passou pela segunda camada, ela absorveu muito do ambiente da casa, aí ela passou pela terceira camada, que foi ali onde ela começou a ser inserida socialmente nos ambientes, e a gente começou a colocar uma queda na bicicleta como um problema, um mergulho que ela deu na piscina com o pai, com a mãe, né? Que aí o outro fala, não faz isso, ela vai afogar, não sei o quê. Aí gera aquele susto, isso a gente começa a inserir os bloqueios na criança até os 7 anos. Mas até então ela ainda age de forma natural, tá? Ela ainda age... Ai, gente, eu tô tendo que empurrar aqui, desculpa aí, mas a minha capinha resolveu escorregar no meu...
Ai, no meu ring light. Vamos lá, gente, vamos continuar. Passamos então dos 7 anos e entramos na quarta camada da personalidade, que é um buraco negro. Por que eu brinco que é um buraco negro? Porque se você não fechou bem o contorno afetivo da criança até os 7 anos de idade, a partir dessa fase, ela começa, a motivação dela é ser amada. E a nossa também, enquanto adultos. Porque muitas pessoas passam a vida inteira presos na quarta camada. Não porque queiram, não porque seja uma opção, nada disso. Mas é porque o contorno afetivo não foi fechado de forma correta. Os pais não sabiam também. Aqui não existe culpados, aqui existe responsabilidade. Então, quando você não sabe uma coisa, você age de maneira natural. Mas depois que você aprende, você é responsável por aquilo. Então, a partir de hoje, todas essas pessoas que estão aqui na live comigo, a partir de hoje não dá para desver o que viram. Não dá para deixar de ouvir o que ouviu. Então, precisa agir de forma diferente. Então, na quarta camada, a autorreferência, o vitimismo, a preguiça, o sedentarismo, ele vai entrando na pessoa conforme ela vai evoluindo, passando a idade. A falta de responsabilidade com o emprego, as reclamações sobre o patrão, as reclamações sobre o colega de trabalho, sempre o outro é responsável por isso, sempre ela é a coitada, é a vítima, é a que ama mais, é a que trabalha mais, é a que fez tudo pelo outro e não foi reconhecida. E é aí que está o problema. A quarta camada da personalidade trabalha com força motivacional de eu preciso ser amado. Eu preciso ser validado de alguma forma. Cadê o ibope pelo que eu tô fazendo? Cadê? Entendeu? Cadê o ibope? Cadê aquele amor? Por que fulano não me ama do tanto que eu mereço que ele me ama? Por que o ciclano não me valoriza na amizade do tanto que eu acho que eu mereço ser valorizado? Então aí começa a autorreferência. É agora que a gente começa assim. Eu fiz tudo, mas não adiantou de nada, não vale a pena. Mas você fez baseado em ser validado. Então você às vezes tem dificuldade de dar uma opinião sincera para um amigo, porque você tem medo de perder a amizade. Você tem medo de falar alguma coisa de forma honesta, porque você tem a necessidade de que todos te aprovem. Então, no final de uma reunião, você quer que todos te elogiem. Se não te elogiarem, não valeu a pena para você, para quem está na quarta camada. O que mais? Ele tá sempre mal-humorado, tá sempre reclamando da vida, é mimado, quer tudo na mão. Tem uma facilidade imensa, absurda, de cobrar as coisas das pessoas. E uma dificuldade maior ainda em enxergar que, nossa, como eu tenho facilidade de ver que o fulano não faz a parte dele. Mas e a minha? Eu tenho feito? Sim, claro que eu tenho. Mas tem feito quanto? Será que o quanto você acha que o outro deixa de fazer não é proporcional ao tanto que o outro acha que você também não faz? Então essa autorreferência, esse medo de magoar, esse vitimismo, essa preguiça de sair dessa inércia, de sair de fazer um exercício físico, tudo isso é porque o ciclo afetivo, enquanto criança, não foi bem trabalhado. Então a quantidade de firmeza e de ternura foi desproporcional. Então, ou seus pais foram ternos demais em alguns momentos onde precisava ter sido firme, ou foi só firme, onde em alguns momentos precisava ter sido colo, ternura. E aí fica um rombo afetivo, e aí tudo vai entrando. Conhece aquela pessoa assim que fala, fulano, nossa, está bem? Não, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Você não sabe a minha, eu tenho uma enxaqueca. Entendeu? É aquela necessidade o tempo todo de ser amado. De ser amado, de estar no centro. Eu preciso ser o centro. Pelo bem ou pelo mal. Por estar agindo muito bem ou por estar agindo muito mal. Eu não me arrumo mesmo, eu não tô nem aí. Quem quiser que me aceite desse jeito, eu vou andar assim. Eu não tô nem aí porque eu falo de qualquer jeito, quem quiser que me aceite assim. Entenda, pelo bem ou pelo mal, a soberba da pessoa impera. E ela, na necessidade de ser aprovada, ela às vezes gera rebeldia. Só que
Quando o... Deixa eu ativar os comentários um pouquinho, saber se está tudo bem. Quando a pessoa conhece, entende isso e enxerga, ela fala assim, gente, eu não quero ser assim. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente, eu quero agir, eu quero trabalhar, eu quero ser útil, eu quero ser forte. Então, nessa busca pela força, ela insere alguns movimentos que a motivação dela deixa de ser amada para ser forte. Então, a partir de agora, é aquela força do adolescente, aquela força inútil. Salvo as proporções, tá, gente? Assim, tô só comparando, assim, aquela força inútil que eu digo assim, porque não é um adulto que manda na sua própria vida e nem uma criança para ter atitudes infantis. Então, é aquela força perdida. É muita força, muita energia perdida, não canaliza. Então, como é que eu posso... Aí começa o quê? Começa a fazer exercício físico, entendeu? Começa, eu não tô nem aí pra ninguém, eu vou falar o que eu quero... Chega no pé no peito, na voadora mesmo, eu falo o que eu quiser, quem quiser que aceite, porque eu não preciso mais ser validada, porque eu não preciso mais da aprovação dos outros, porque eu não tô nem aí com a opinião, aí vai pro outro extremo, porque se perdeu. É aquela força toda que canalizou do jeito errado. Então, a partir do momento que ele quer vencer qualquer discussão, é tipo um adolescente, então... E é natural, tá, gente? Olha só, tem uma pergunta aqui, eu não me lembro quem foi. Eu até anotei que eu achei interessante. Se a gente deixa de ter as outras camadas quando a gente passa. Não, a gente não deixa de ter outras camadas. Foi essa pergunta mesmo. Mas a nossa motivação não é mais aquela. Então, quando você tá na quinta camada, por exemplo, você não tem mais a necessidade de validação, mas você ainda agora descobriu a sua força, mas você não canaliza, você não sabe para onde ir. Então, você responde o que quiser, faz do jeito que você quiser, e aí você gera uma intriga com o mundo. É como se você lutasse, entrasse em campo de batalha contra o mundo. E você vai encarar quem for. Só que passado um tempo, você inserido... Ó, meu irmão aí, beijo, Dé. Passado um tempo, você aí... Depois eu respondo as perguntas, eu tô vendo aí as perguntas. Daqui a pouquinho eu respondo, tá? Senão, só pra chegar ali num certo ponto, e aí eu entro com as respostas que vocês estão me fazendo aí, tá? Chegado um ponto, ela cansa dessa briga, porque ela vê que não tá indo em lugar nenhum. O foco continua sendo ela. O foco da quinta camada, apesar de ser a força, né? Essa força que grita, que precisa sair, que ficou ali embutida há tanto tempo e ela precisa sair de alguma forma, ele começa a ver, não tá resolvendo, não era bem esse o caminho que eu queria. Então daí ela para e começa a pensar, o que é que eu posso fazer para ser útil? Porque agora eu já descobri que eu tenho força. Eu já não preciso mais tanto da validação de terceiros. Eu já sou uma pessoa mais independente, mas eu quero ser mais. Então agora eu quero ser útil. Só que nesse momento da sexta camada, esse ser útil ainda não é na sombra. Na sexta camada, a sua motivação... Então vamos recapitular. Na quarta camada, a motivação é ser amado a qualquer custo. Pelo bem ou pelo mal, é uma dependência, a necessidade, você precisa. A quinta camada, a motivação é a força. Então, o exercício físico te ajuda a avançar para a quinta camada. Você se expor mais, dar mais opinião, tudo isso faz com que você avance, né? Você sai do casulo. Só que aí você compra briga com o mundo, porque era muita força guardada e quando você põe para fora, você não canaliza, você sai atropelando todo mundo. E quando isso você nota, isso tudo você vai tendo o quê? Maturidade, tá? Porque o que acontece é o seguinte, o que faz com que você mude é a maturidade que você vai ganhando conforme você enxerga o que você está vivendo. Por isso que eu falei no começo que as minhas frases, em alguns momentos, elas estarão entrecortadas, porque essas lacunas precisam ser completadas com a sua conduta, a sua, não a minha. Porque a minha eu sei. E eu sei exatamente cada fase que eu passei para chegar até aqui. Eu sei exatamente os erros que eu tive para chegar aqui. E são muitos.
e eu continuo errando. Mas nós vamos chegar nisso aí. E é sem falsa modéstia, tá? Porque na sexta camada, a gente ainda tá muito envolvido com o crescimento pessoal. O eu ainda é referência a todo momento. Então você vai passar a ser útil, mas você vai passar a ser útil na luz. Você não quer ser útil na sombra. Entendeu? Você não quer ser útil simplesmente porque você resolveu ajudar. Você quer ser útil porque você ainda precisa aparecer. Ainda é sobre você nessa camada. Ainda é sobre você na sexta camada. Então, mesmo sendo útil, o grande símbolo da sexta camada ainda é dinheiro. Ainda é a conquista financeira. Ainda é aparecer. Ainda. Só que com o passar do tempo, que você vai sendo útil nesse momento, você ainda coloca um pouco de preço, você ainda tem que ter aquele retorno para você estar fazendo. A sua família ainda na sexta camada, seu marido, seus filhos, seus pais, na sexta camada, eles ainda são de alguma forma negligenciados. Na sexta camada, a preocupação é você, sua carreira e o como as pessoas te enxergam. Então, assim, a sua aparência ainda conta muito. A sua imagem ainda é importante. A forma com que os outros te olham ainda é levado em consideração. Não que isso não seja para as próximas camadas, mas a importância que você dá para isso nas próximas camadas se torna diferente. Então, você passou um tempo ali sendo útil, trabalhando, ajudando, mas você começa a observar que isso não está mais sendo suficiente. Fala, eu tenho mais, eu tenho mais para oferecer, tá pouco, eu tenho alguma coisa queimando aqui, um trem queimando aqui em mim que eu tenho mais para oferecer. Eu tenho certeza, mas eu ainda tô perdido, meu radar ainda não tá focado. E aí você entra exatamente na motivação da sétima camada, que é: eu quero cumprir melhor cada papel que eu exerço na minha vida. Meu papel de mãe, de esposa, de filha, de profissional, de neta, de prima, de amiga, de cristã. E aí? E aí eu começo a olhar como é que eu estou exercendo cada função dessa na minha vida. Então você começa a olhar o seu trabalho para o outro e para de ser o seu trabalho para si, a sua recompensa. Você começa a querer entender assim: eu quero todos melhores. Então eu vou começar a incrementar mudanças na minha vida que reverberem na vida dos outros. Porque, olha, deixa eu abrir aqui os comentários só um minutinho. Tiver comentários. Porque, veja bem, eu tava pensando aqui antes de entrar na live, escrevi algumas coisas, algumas perguntas aqui para que eu não esquecesse de comentar nada, e eu fiquei pensando como Jesus, como a gente usa Jesus como referência, né? Como ele é contraditório na forma de ensinar, e diferente, e perfeito, e ele fecha o ciclo completo, porque ele era um líder, ele era líder e servo. Veja que ele está nos dois pontos. Ele liderou servindo. Ele liderou servindo. A vida dele estava a serviço da humanidade. Maria, quando aceitou ser mãe, adolescente, em toda aquela situação, e ela disse sim, ela se colocou a serviço da humanidade. Adolescente. A motivação dela, naquele momento, não era ela. Era na sombra. A ponto de custar a vida dela. Jesus aceitou para andar ali com ele os apóstolos, alguns que ele sabia que era o traidor. Ele trabalhou a vida inteira com prego e martelo e madeira, sabendo que a morte dele seria exatamente com os mesmos instrumentos de trabalho dele. E ele não fraquejou. Ele seguiu. Essa era a realidade dele. Então ele era um líder que servia. Então esse era o exemplo. Essa é a ideia. Então a sétima camada é essa. O que guia a sétima camada é o dever e não o querer.
Até a sexta camada você ainda tá naquela de eu tô fazendo, eu tô servindo, mas é porque eu quero aparecer. E a partir do momento que você entra na sétima camada, que você encontra essa motivação baseada no eu quero servir, não tem problema quem seja. Não tem problema. Amanheceu o dia, o outro já chega azedo. Não atinge mais. Você está num outro momento. A maneira com que você olha a outra pessoa é diferente. Eu não estou dizendo que a gente se torna perfeito e nós nem vamos nos tornar. Eu estou dizendo que essa é a busca. Essa é a busca da sétima camada. Ali é uma luta profunda, diária e eterna em ser melhor. Por exemplo, eu erro, né? Vocês erram. Quem está na quarta camada, a primeira crítica cai e não levanta. Quem já passou pelas outras camadas e foi evoluindo e foi se esforçando e não desistiu e chegou na sétima camada da personalidade. As camadas, gente, ela não é um negócio fechado, é igual o temperamento. É só para você se situar. Onde é que eu estou? E como é que eu faço para ir além? Porque a nossa vida, ela transcende o tangível. A nossa vida não é isso. Eu não posso olhar só a matéria do outro. Eu não posso olhar só a matéria da minha vida. Eu sou mais que matéria. Eu tenho um espírito e eu preciso evoluir, nem que seja por amor a Deus. Mas eu preciso evoluir. Eu não amo a minha realidade, mas eu vou evoluir por amor a Deus, porque a minha realidade lá na frente vai ser diferente se eu agir de forma diferente. Não tem escolha. Eu não posso carregar a sua cruz, nem você a minha. Eu não posso viver a sua vida e nem você a minha. Isso é clichê, mas clichê é clichê porque funciona, porque é verdade. Então, o que guia a sétima camada é o dever e não o querer. Eu devo fazer isso, isso é minha obrigação. Então, eu não estou ajudando o fulano mais para que ele me recompense, porque a minha preguiça também não vai ser justificada. Tocou meu despertador, eu vou levantar. Meus 5 minutos. Meus 5 minutos. Tem gente que tem 350 despertador ali, que fica meia hora tocando despertador de 5 minutos. Vai rezar. Levanta mais cedo, ajoelha lá fora, humildade, joelho no chão, inclinação para a terra, humildade, humus, terra, direção à terra. Se ajoelha, eu sou pequena, mas eu sou, olha a contradição, mais uma vez. Eu sou pequena, mas para as pessoas que me rodeiam, eu sou importante. Então, eu sou pequena, mas até onde eu reverbero, eu sou importante. Assim como Jesus foi um líder que servia, eu sou uma pessoa pequena que reverbera grande na vida das pessoas. E que isso vai embora. Outra que passa por mim e leva para outra e para outra. Então, ainda que você se esforce na quarta camada em ser bom, você é bom lá na quarta camada para que as pessoas te vejam como bom. Para que isso tenha recompensa. É a recompensa em ser amado. Nossa, fulana, ela é maravilhosa. Basta você chamar ela, ela vem. Mas se ela não for recompensada. Nossa, ela deu a vida para criar os filhos. Mas ela cobra. Nossa, fulano de tal é um pai maravilhoso. Mas tem preço. Então, se tudo isso acontece, é porque você está ainda inserido, a sua motivação ainda é pessoal. É autorreferente, é vitimista. Então, nossa, não consigo fazer dieta porque não dá para fazer dieta. Não dá para fazer dieta, né? Eu quero emagrecer. O que eu faço para emagrecer? Dieta. Reeduca a sua alimentação. Tenha força de vontade. Fala não vou comer isso, eu não sou criança. Eu não vou morrer se eu não comer hoje um pedaço de açúcar. Entendeu? Eu vou sobreviver se eu me alimentar melhor, comer mais fruta do que bolo. Isso eu falo para mim também. Acontece que o sono tira a pessoa do script. Acontece que a fome deixa a pessoa desnorteada. Ela foi grossa porque ela tá com fome. Ela não consegue ficar com fome. Não, fome não dá. Olha, se tem uma coisa que me tira o juízo é fome e sono. Sim, quantos anos você tem? 10? Não sabe controlar uma fome? Não sabe fazer um jejum? Não consegue deixar de consumir um açúcar? Não consegue ajudar outra pessoa porque julga que ela não mereça? Marta, sua linda, um beijo.
Então, a motivação, o que nos guia é o nosso dever na 7ª camada. Apesar de serem 12 camadas, a partir da 8ª, tá? Da 8ª para frente, a motivação começa a mudar, tá? Começa a ser quem eu sou diante da morte. Então, a morte, ela começa a fazer parte da sua vida. Se eu morresse hoje, se eu morresse hoje, batesse aqui na porta da minha casa a morte pra mim, será que ela me encontraria fazendo o que eu nasci pra fazer? Será que o findar da minha vida seria justamente fazendo o que eu nasci pra fazer? Será que eu sou a pessoa que eu nasci? Será que eu sou quem eu penso realmente que eu sou? Ou será que eu acho que eu sou? Então, da 4ª camada em diante, que é onde a gente tem um entendimento maior das nossas motivações. Então, 4ª camada, motivação ser amado. 5ª camada, motivação ser forte. 6ª camada, motivação ser útil. 7ª camada, motivação é o quê? Cumprir melhor cada papel que eu execute. Então, as pessoas me perguntaram, tem bastante gente me perguntando qual a camada ideal. São 12 camadas, mas na 12ª quem chega são os santos. Então, essas camadas mais avançadas eu vou deixar para um outro momento, porque a nossa busca agora é chegar, minha cunhada, um beijo, é chegar até a 7ª camada. Se a gente estiver ali trabalhando até a 7ª camada, sendo útil, sem precificar, sem cobrar, porque fulano não faz, eu faço tudo por ele. Sim, mas você faz para que ele te retribua de alguma forma, ou você faz porque é a sua função, o seu dever, o que nos guia nosso dever? Então, é um negar-se, sabe? Eu olho pra pessoa e falo, essa pessoa, eu não gostaria, meu marido chegou, oi amor, eu não gostaria de fazer isso por essa pessoa, pois é pra ela que eu vou fazer. Porque eu não faço o que eu quero, eu preciso aprender na minha vida a fazer o que a vida me pede. Tem realidades e realidades, pessoas, a realidade gritando ali. Gritando, pelo amor de Deus, me enxerga, me ajuda, me olha. E a pessoa simplesmente ignora, porque a idolatria pelo conforto tomou conta. Ah, não vou. Vixe, lavar essa louça? De jeito nenhum. Ah, não vou, porque fulano não faz nada. Não vou, não mereço. Trabalhei o dia inteiro, tanto quanto você. Sim. E aí vem a família, o lado da família com o desenvolver. Sim, não tenha pena de si mesmo. E eu complemento essa minha frase com, e nem queira que ninguém tenha. Que coisa triste as pessoas agirem para você e por você por pena, por dó. As pessoas têm que agir por você inspiradas em quem você tem sido. Entendeu? Em quem você tem sido. Nossa, fulana é tão boa que eu preciso retribuir. Mas não porque você queira que ela retribua por você, mas porque o outro precisa de retribuir de tanto que a sua ação reverbera na vida dele. É um espelho. É um espelho. Então, a condução da nossa família, a condução da nossa vida, ela é sempre para frente e para cima, porque a gente tem que buscar a nossa vida terrena, com a nossa vida celeste, né? A vida eterna, ela é um caminho que a gente precisa conduzir. Ninguém conduz por mim a minha vida. Então, a partir do momento que você tem entendimento da sua maturidade, das coisas que estão acontecendo ali, eu falo muito pro meu filho, escolha o seu caminho, mas não se esqueça que você vai puxar na carriolinha as consequências juntas. Cada passo de escolha que você der, a carriolinha com as consequências está andando atrás. Então, que seja de forma madura, que seja de forma verdadeira. Eu vou só ler algumas perguntas aqui, só para que a gente possa... Quem quiser começar... sim, Guerrilha Way é muito bom para adolescentes, aqui Marta comentando. É muito bom mesmo, vale a pena, do Ítalo, tá? E o material todo que eu estudei, inclusive, sobre camadas da personalidade, é do professor Olavo de Carvalho. É um material bem denso, já comentei aqui, mas para quem tiver aí disposto a desbravar esse novo caminho, tá? Vocês encarem, fiquem à vontade. Então, vamos às perguntas que eu anotei aqui, só um minutinho. Então, só
para finalizar, nós não comemos o fruto antes de plantar. Então, essa pressa em querer mudar, assiste uma live e acha que amanhã é outra pessoa, né? Comentei isso na outra live. Faz uma coisa para alguém e fala, não vou pôr preço, mas fica com aquele negócio martelando na cabeça e fala, não tô conseguindo, não tô amadurecendo. Gente, é o seguinte, passamos 30, 40, 50 anos da vida sendo da forma que somos. Isso é um trabalho diário e eterno. E vai cair. Acontece que conforme você passa as fases, as camadas da personalidade, como a sua motivação está fazendo aquilo é diferente, quando você cai, você fala, isso aqui eu ainda estou errando. E isso é ponto de partida para a próxima queda. Não é ponto de final, não é ponto final, ponto de estagnação, ponto de desistência. A sua queda é agora, daqui para frente, então nesse erro eu não erro mais. É muito provável que eu erre em algo parecido, não tem problema. Mas é constância, é constância. Assim como o exercício físico, assim como um dia é muita coisa, tá? Um dia é muita coisa. Não, hoje eu não vou na academia porque hoje não tô afim. Amanhã eu vou. Um dia seu. Hoje, olha, podia ter ajudado fulano, mas eu não ajudei. Um dia seu. E ali, você tá escrevendo. Cada dia que Deus te dá a oportunidade, você tá escrevendo a sua história. Ela vai ser estéril? Ela vai ser preenchida de quê? As lacunas que tem na sua vida, tem essas lacunas por escolha sua? Escolha sua? Ou você está agindo de forma reativa? Eu reajo ao que as pessoas esperam de mim. Não pode ser assim. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho bem importante, que está até aqui. Algumas pessoas, conforme observarem que você está mudando, elas vão desacreditar de você, tá? Então, elas vão colocar apelido, começar a falar de você, fazer piadinha, não tem problema. E aí, se você ainda tá lá na quarta camada, isso é uma coisa que vai te incomodar. Vai te incomodar, mas se você quiser mudar, você vai começar a partir dali e falar assim, isso não vai me atingir mais porque é daqui pra frente. Então, essa pessoa não sabe até onde eu sei. Quem tá pra trás é ela. Quem tá perdendo pra ela, como as meninas estão comentando aqui, perdi pra mim. Eu perco pra mim todo dia, todo mundo perde. A diferença é, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essa partida que eu perdi? Eu vou desistir ou eu vou continuar? Porque isso é uma escolha. E cada passo, cada escolha, a carriolinha vem junto. Então, se vocês quiserem manter a sanidade mental de vocês, tem uma pergunta, inclusive, aqui, deixa eu ler. Sobre como agir quando as pessoas começarem a falar do seu modo novo de ser, né? Que as pessoas desacreditam, é o que eu estava falando agora. Para sanidade mental nossa, a gente precisa esquecer o abstrato, tá? Então, o povo, a sociedade, todo mundo tá comentando. Esqueçam isso. Sabe por quê? Porque o que você vive só você sabe. Só você sabe. Então, você tá aqui e você sabe o que é impossível e o que é execuível para você. Então, não busque o impossível, você busca aquele execuível diário. Todos os dias eu busco até aqui, todos os dias eu busco até ali. Entendeu? Então, hoje eu sou uma fonte de luz para alguém. Eu não acho que o que eu vou falar aqui, gente, vai iluminar a vida de vocês. Não tenho essa pretensão. Isso não faz o menor sentido. Seria ridículo eu pensar isso. Mas se esse pequeno feixe de luz iluminar um pedacinho da estrada para que você possa dar o próximo passo e seguir em frente, por que é que eu não vou ser o feixe de luz? Por que é que eu vou escolher ser sombra? Por que é que quando as pessoas estão bem, estão crescendo, estão trabalhando bem, estão evoluindo sua família, estão dentro de casa? As primeiras que falam são as mulheres. A fulana não faz nada, fica dentro de casa. Gente, olha, Chesterton fala que as mulheres que estão em casa, elas não são pássaros presos na gaiola. Elas são pássaros dentro dos seus ninhos. Não tem importância o que o outro pássaro está cantando, o outro pássaro está cantando de galo na vizinhança. Importa o que você faz dentro da sua casa. Agora, qual é a motivação pela qual você escolheu esse caminho?
Você escolheu esse caminho porque está na moda e está todo mundo falando sobre isso? Ou você escolheu esse caminho porque você sente que ali é o seu lugar? Por que é que eu tenho feito mais pelos outros? Para que todos vejam? Ou porque eu sei que essa é a minha missão? Agora, eu descobri lá na 7ª camada que eu preciso cumprir melhor cada papel que eu exerço. Mãe, filha, amiga, esposa, irmã, qual é o papel que você está deixando passar? Ah, mas eu exerço muitas funções na minha vida, graças a Deus. Sinal de que a sua vida é repleta de movimento e a vida é feita de luta, movimento, como diz meu amigo Saulo, e beleza. Por isso se arrume, por isso coloque um sorriso aí no rosto, por isso não tenha dó de você, por isso busque conhecimento, por isso seja diferente. A minha família inteira é assim a vida inteira, eu sou igual a eles. Então você vai fechar o ciclo e vai começar um ciclo melhor. A tia Débora também tá aí. Essa frase toca meu coração, viu? Você nunca saberá quantas vidas transformou, mas elas saberão. É isso. Pra quê? Ninguém precisa saber. Quem precisa saber é Deus. Então, quando a gente, lá no final da vida, é preciso pensar na morte. Quando essa questão da morte, ela entra como realmente uma questão na sua vida, e você começa, deixa eu pensar aqui. Quando eu morrer, quem eu fui? Né? Quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido? Será que eu sou aquela pessoa que chega num ambiente e rouba a energia dos outros? Ou eu sou aquela pessoa que chega num ambiente e espalho energia com a minha força? Ah, mas não é todo dia que a gente tá bem, Andressa. Sim, mas eu não tô falando do todo dia. Eu tô falando de uma forma geral na vida. Porque numa forma geral na vida, quem é 4ª camada tá reclamando, tá se vitimizando. Se tem trabalho é porque tem, se não tem é porque não tem, se tem a família é porque tem. Então faça um exercício. Imagine você sem seu emprego, sem sua casa, sem seu marido, sem sua esposa, sem seus filhos, sem seus pais, sem ninguém. Tudo acabado. A sua vida é só sua agora. Pra quê? Pra você? Vai trabalhar pra quem? Vai ser útil pra quem? Acabou tudo, é só você. Todo pra você, seu tempo. Pra quê? Você vai construir o quê em você? A nossa vida não foi feita para nós. A nossa vida foi feita para os outros. Não é à toa que vocês, cada um de vocês, tem a família de vocês, os amigos, a cidade onde mora, porque Deus, ali onde você está plantado, assim como diz minha avó Dejane, que me ensina muito até hoje, ela fala, a gente deve florescer onde Deus nos plantar. Então, se eu estou inserida aqui hoje, daqui a um tempo, eu estou em outro lugar totalmente diferente, mesmo que não seja a realidade que eu gostaria, aquele vento me levou até ali. E outros novos me levarão para frente desde que eu aceite soltar as velas, segurar ali meu barco e escolher a direção, porque senão eu vou ficar à deriva. E aí o mar leva, o mar traz, um dia o vento leva para a direita, outro para a esquerda, e eu não chego em lugar nenhum, porque eu não faço a menor ideia de onde eu vou. Aí quando um grita é para a direita, para mim tanto faz, eu não sei qual é o lugar que eu quero chegar, então eu aceito. Não, agora é para todo mundo indo para a esquerda. E você muda a sua vida conforme a opinião dos outros. Essa é a necessidade da validação. Validação de terceiros. Ah, eu não posso ir com essa roupa porque fulana vai estar lá e ela só anda com roupa de marca. Que bom para ela. Isso faz diferença de fato para você? Se fizer, trabalhe mais e compre. Se não fizer, segue a vida. Você não é a fulana. A sua necessidade não é a dela. Se preencha do que precisa ser preenchido e a gente precisa ser preenchido das coisas do alto. Deus de fato nos fez com vazio. Ele fez, que é para que a gente o procure. Então, às vezes a gente está se sentindo tão sozinho, não reza, não ora, não ajoelha, não tem humildade. Tem aquela humildade, né? Aquela humildade que a gente, eu sei como é. Eu também, gente. Tudinho isso aí que vocês imaginaram, eu também sou. A diferença é que agora eu limpei os meus olhos e eu estou atenta ao que eu tenho feito. Então, cada passo que eu tenho dado, a minha carriolinha de consequências que vem junto, eu escolhi elas. Cada uma delas.
Porque cada escolha envolve uma renúncia. Todo mundo sabe disso. E o difícil de escolher é saber o que foi que eu deixei para trás. Será que eu deixei o melhor? Será que eu fiz a escolha certa? Já escolheu? Já escolhi. Então é para frente e para cima. Se você estiver se baseando no norte certo, se a sua motivação tiver um norte, você sabe onde você quer chegar, não tem como as consequências, que por mais difíceis que elas possam vir, elas virão de tal forma que você aceita. Porque eu fiz uma escolha de forma consciente. Eu estou trabalhando de forma consciente. Então, parar de julgar é muito complicado, principalmente para quem tem os temperamentos aí mais quentes, né? O ajudar, o fazer doação. Então, você quer escolher quem você vai ajudar, você quer escolher quem você vai perdoar, você quer escolher por que motivo você vai se arrepender. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque... Deixa eu só ver a hora. Ixi, deu nosso tempo. Porque eu quero que vocês lembrem disso que eu vou falar aqui agora. De todo o meu coração, assim, que eu fiquei pensando bastante. Há algo de forte e celestial em nós. Há algo de forte e celestial em nós. E a gente não usa. Todos nós temos uma energia, um potencial por sermos imagem e semelhança do Criador. Todos nós temos esse potencial, mas a gente teima em ser pequeno, porque a nossa rebeldia lança um olhar luciferiano para a nossa vida, porque ela não é o que a gente gostaria, mas ela é o que ela deve ser. Para aquele momento, essa é a minha realidade, então eu preciso mudar a nuance que eu olho a minha vida, o olhar que eu lanço para a minha vida. Mas, Andressa, essa não é a realidade que eu quero. Não é. Não tem problema. Se você olhar com bondade, com benevolência, se você trabalhar bem, se você for útil, se você for mais humilde, se você souber olhar para as coisas, você vai ver que as coisas vão se encaixando. Então você tem um olhar, você limpa a sua vista. Por mais que todo mundo acorde azedo, porque tem gente que levanta da cama para espalhar azedume. Ela faz questão de te roubar emocionalmente. Mas a culpa dela roubar você emocionalmente é sua, porque você permite. Você tem que usar de ambiência. Cheguei num ambiente, eu sei que eu vou encontrar tal fulana que ela me tira do eixo, eu estou preparada para isso. Ela não vai me tirar do eixo, pelo contrário, eu vou transbordar energia para ela. Não estou falando de amar, eu estou falando de não absorver o que é de ruim do outro. Então tem pessoas que não tem como evitar conviver, né? Não ande com quem te piora. Não tem problema. Eu não tenho como evitar fulana, mas eu não preciso me tornar ela. Porque quando a gente se equipara com a outra pessoa, a gente se transforma nela. E muitas vezes o que a gente detesta na outra pessoa é o que a gente mais tem na gente. Então, a fulana me fala, eu retruco, não sei o que, nós estamos iguais. E eu já passei muito por isso. Porque eu sou colérica, então aquele trem vem, quando você vê, você explodiu. Então, se eu estou fazendo igual, eu me transformei nela. E se eu não quero me transformar nela, se eu quero ser diferente, se eu tenho esse conhecimento, se eu cheguei até aqui, eu preciso mostrar para ela que o caminho é outro. E aí, eu mudo primeiro. Porque se eu não melhorar a mim, eu não melhoro o meu ambiente. Primeiro dentro, eu ordeno, né? É a ordem. Primeira ordem interna, as pessoas querem a casa limpa, tudo arrumado, os filhos bonitos, todo mundo sorrindo na foto, não sei o quê, mas aquele caos interior e silencioso. Não adianta de nada. Porque se você, essa noite, morrer com esse caos, você vai responder sobre ele. A hora que Deus perguntar, vamos lá, vamos ver o que é que você andou fazendo. Então, pense nisso todos os dias. Há algo forte e celestial em mim. Eu tenho muito mais força do que eu imagino e eu tenho muito mais de Deus do que eu uso, do que eu transmito, do que eu transbordo. Eu preciso treinar esse olhar, porque a gente tem uma facilidade imensa de treinar o olhar luciferiano. Você olha com ódio as coisas ruins da sua vida. Você tem aquela rebeldia, você faz questão de falar não para as coisas do alto. Daí você puxa a carriolinha com as consequências.
certo? Então nós chegamos até a 7ª camada, eu acabei até citando aqui, né? Que a motivação da 8ª camada é quem sou eu diante da morte. Quando esse pensamento começa a passar pela sua cabeça, significa que você já está servindo de forma diferente. Você já está sendo útil sem precificar, né? Você cria o seu filho sem pôr preço. Ai, fiz tudo por você e você faz isso comigo. Eu te amei tanto e você não sei o quê. Eu preparei essa reunião e não fui aplaudida. Eu estava preparadíssima na negócio do emprego, lá na entrevista de emprego, e eu não fui a escolhida. Você não é o centro, nem eu. Nós mal somos periferia. Tem uma pessoa que está no centro. No mais, a gente é espelho. Então, que a gente reflita, olhe, ele é o norte. Ele é o norte. Líder e servo. Então, que eu seja espelho. Não, mas não é fácil. Não é fácil. Não é, mas é simples. Porque se você estiver olhando para a sua realidade, olhando para os seus filhos de verdade, para o seu marido, para o seu emprego, seus colegas de trabalho, eu estou olhando para eles agora. O que é que eles precisam de mim? Antes de pensar o que é que eu posso ter, antes de pensar em agir, como é que eu posso agir de tal forma que eu me saia bem daqui. Você só vai sair bem de um lugar quando você sair daquele lugar e o lugar ficar melhor. O lugar vai ficar melhor depois da sua passagem. Nossa, aqui estava bom, mas depois que a Andressa esteve aqui e saiu, ficou melhor. Porque ela deixou uma coisa boa, um cheiro de céu aqui. E não de discórdia, de confusão. Muda o olhar. Aquele olhar luciferiano precisa mudar para um cheiro de céu. Não tem outro jeito. E é todo dia, e aquela preguiça vai vir e você vai vencer. O celular vai tocar, você vai levantar porque você não é mais mimado, entendeu? Você vai lavar aquela pilha de louça que tem para lavar porque você não tem preguiça. Se tem louça, tem comida. Se tem comida, tem gente na mesa. Sua vida tá movimentada. Você quer o quê? Isso é a vida de todo mundo. Essa vida que o povo posta aqui de perfeição é só foto. Isso aqui é a ponta do iceberg. No fundo, o vazio é imenso. Quanto mais profundo, mais vazio. Se preencham das coisas que precisam ser preenchidas. E você só vai se preencher, fechar essa lacuna afetiva, esse contorno afetivo entre firmeza e ternura, se ficou vazio e você está lá na 4ª camada ainda estacionado. Se você souber como agir para modificar. Eu quero dar os próximos passos. Como? Então, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou tentar responder na caixinha de perguntas, tá? Todos os dias eu respondo pergunta lá. Ficou bastante pergunta aqui sem responder, eu não vou conseguir. Eu espero ter, assim, clareado aquela introdução sobre o que é essa tal camada da personalidade que todo mundo tanto tem vontade de aprender, de entender e às vezes não tem tempo, o material é muito denso, enfim. E eu só queria que ficasse claro, assim, que não é você não tá ali parado, isso não é moda. Isso é uma referência. Onde eu tô? Eu tô aqui. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Então, eu tenho um caminho a percorrer. O caminho se faz caminhando. Errando, levantando, não tem problema. Enquanto você não parar com essa necessidade de validação, essa necessidade de aprovação, o vitimismo, a preguiça, tudo isso vai tomando conta da gente, a autorreferência, tudo eu nada. A gente não é o centro, nós somos periferia, e nessa periferia, quem a gente tocar, a gente tem que levantar. Dali reverberar para ir mais longe, trazer mais gente, porque aqui é para conduzir para Deus. A nossa condução, a nossa vida não pode ser em vão. Que a gente passe pela vida das pessoas e com a nossa passagem, de alguma forma, nós conduzamos as pessoas até Deus. Mesmo que elas não percebam, mesmo que elas não tenham religião, ou que seja de uma religião diferente da sua, somos todos irmãos em Cristo. Todos. E essa é a nossa única função. Fazer a vida valer a pena. Se a sua vida, se a sua morte chegar amanhã, precisa ter valido a pena. Porque você é uma alma
E essa alma, ela se alimenta das coisas do alto. Então ela precisa voltar nutrida de ter trabalhado, de ter sido útil, de ter feito o que precisava ser feito. É só ali que você tira as neuroses da cabeça e você começa a olhar as coisas e enxergar. Isso é pequeno, eu vou pro próximo passo. Fulano, eu fiz e não retribuiu, eu vou pro próximo passo, eu vou pro próximo passo. É o norte, a mira, é ele. Ele é o centro. Nós somos só o espelho. Então ele é contraditório, nós seremos também. Se ele foi líder e servo, quem dirá nós? Tá bom? Eu espero que tenha ficado assim, pelo menos uma sombra do que é a tal da camada da personalidade. Tem 12. A gente precisaria de muito tempo para falar aqui. Eu falei de forma bem superficial, bastante pergunta, realmente eu não consigo. Mas não se esqueçam que a idolatria pelo conforto mata o amor. Dos filhos, do marido, na profissão, dos amigos. Né? Gente preguiçosa não gosta de receber visita, adora ir na casa dos outros, mas não gosta de receber visita, porque receber visita dá trabalho. Gente vitimista que faz aniversário, ai, não chamei fulano, ai, não me chamou, é o fim da vida. Não é o fim da vida, meu amor, você não é a única pessoa da vida daquela pessoa. Tem pessoas mais importantes que você e tá tudo bem. Assim como tem pessoas mais importantes na sua vida também. Tá? Então use de senso de proporção nas coisas para que não vire tudo um drama, tudo um problema. Nós estamos aqui para servir, tá bom? Que a sua vida, que a minha vida não seja em vão. Eu espero que com o passar do tempo, quando a gente vai lá bem velhinho, que a morte encontrar com a gente, ela nos encontre fazendo aquilo que nós nascemos para fazer. Certo, pessoal? Muito obrigada. Passei 12 minutos do combinado. Te agradeço do fundo do meu coração a todos vocês, de todos os lugares. Pai, um beijo, te amo. Mãe, te amo, obrigada. Todo mundo aqui. Gente, obrigada, viu? Li, tá aí. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído. Quem puder compartilhar a live, compartilhe. A Manu, lá do Canadá, a Lu, um beijo bem grande, Daiane, para todos vocês. Obrigada pelos compartilhamentos diários, obrigada pelas perguntas diárias. Eu tô aqui para isso. Esse Instagram só serve, só está aberto, só vai poder servir enquanto vocês participarem, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.